Nos últimos anos, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos foram considerados o padrão de ouro da segurança financeira global. Mas o que acontece agora que uma nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está se desenrolando? As bolsas começaram o ano com uma queda significativa, refletindo tensões crescentes. Com notícias alarmantes surgindo, 16 países aliados, incluindo Japão, Arábia Saudita e Reino Unido, começaram a vender seus títulos, levando muitos a questionarem a credibilidade de Washington. O que está acontecendo com a maior economia do mundo? O crescente endividamento público e o déficit orçamentário estão colocando os Estados Unidos em uma posição delicada. Países antes confiantes em manter vastas quantidades de títulos americanos estão agora buscando alternativas mais seguras. O que gerou essa reviravolta? Muitos especialistas acreditam que à medida que as taxas de juros aumentam, o valor dos títulos cai, fazendo com que os países evitem perdas e procurem novos investimentos. A confiança no dólar americano, antes inabalável, está se desgastando. A combinação de uma inflação crescente e uma política monetária instável está forçando aliados a reavaliar sua dependência do sistema financeiro dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, por exemplo, busca estreitar os laços com a China, enquanto o Japão está reconsiderando suas próprias investidas financeiras. Essas mudanças apontam para uma possível migração em massa para ativos não atrelados ao dólar, como ouro e criptomoedas. Como você se sentiria se as fundações da economia global estivessem se movendo sob seus pés? A pressão crescente sobre esses países poderia desencadear uma crise econômica de grandes proporções, aumentando ainda mais os custos de empréstimos dos Estados Unidos e espalhando incertezas em todo o mundo. As bolsas de valores estão começando a reagir, e a frase, "o que está por vir?", paira no ar. Será que a hegemonia americana está prestes a ser desafiada? Essa venda coletiva de títulos dos aliados gera um clima de pânico. A partida de uma série de vendas pode levar a um efeito dominó. E quando países começam a se afastar de ativos considerados seguros, todos se perguntam, o dólar realmente ainda é o porto seguro que costumava ser? O que os mercados internacionais devem esperar a seguir? Com o desenrolar dos acontecimentos, Washington tenta passar uma mensagem de confiança. No entanto, com a incerteza pairando sobre o futuro, é difícil garantir que as vozes que questionam o sistema financeiro atual não estejam à frente em precauções. As mudanças econômicas e políticas nas alianças globais estão criando uma nova realidade, e todos nós estamos prestando atenção. Nos últimos anos, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos eram considerados o porto seguro mais confiável para diversos países aliados, incluindo Japão, Arábia Saudita e Reino Unido. Entretanto, novas evidências revelam uma mudança drástica nesse cenário. A quantidade de títulos que o Japão possui vem diminuindo rapidamente e a Arábia Saudita estaria se desfazendo de suas holdings devido a tensões políticas com os Estados Unidos. Até mesmo aliados próximos, como o Reino Unido, estão acompanhando essa tendência de venda. O que teria causado essa onda de vendas? Entre os principais motivos, sobressai-se o crescente déficit orçamentário e a imensa dívida pública dos Estados Unidos. Discussões sobre a confiabilidade dos títulos norte-americanos têm ressurgido, com especialistas alertando que, com o aumento das taxas de juros, o valor dos títulos tende a cair. Portanto, na perspectiva de evitar perdas, os países estão avaliando suas opções. Além disso, estima-se que a confiança no dólar está sendo abalada, e novas reservas estejam em busca. O sistema petrodólar, até então sacrossanto, começa a ser questionado pela Arábia Saudita. Diante do aperto monetário promovido pelo Federal Reserve, que procura conter a inflação com a elevação das taxas de juros, esperava-se que o dólar se fortalecesse. No entanto, valores decrescentes dos títulos tornam essa ideia menos atraente. Taxas em alta afetam negativamente o preço dos títulos existentes, fazendo com que muitos investidores passem a considerar a venda de suas holdings para investir em alternativas. Discussões sobre a transferência para ativos não denominados em dólar, como ouro e criptomoedas, ganham força em várias nações. A venda coletiva de títulos por 16 países aliados provocou uma onda de pânico nos Estados Unidos. Se essa onda de vendas estimular a adesão de outras nações, as taxas de juros para empréstimos nos Estados Unidos podem subir rapidamente, levando a uma crise fiscal. Mesmo com vozes contrárias afirmando que o dólar permanece como moeda de reserva global, eventos recentes, como discussões sobre o teto da dívida e a imprevisibilidade da política externa americana, geram desconfiança até entre os aliados mais próximos. No plano político, a Arábia Saudita, que sempre utilizou suas holdings de títulos como uma alavanca estratégica, está se afastando dos Estados Unidos. Tensões relacionadas às políticas da OPEC, questões de direitos humanos e conflitos regionais intensificaram essa distância.
Países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos e Catar, sentem uma necessidade crescente de se aproximar de potências como China e Rússia. Por outro lado, o Japão, tradicionalmente um dos maiores compradores de títulos norte-americanos, começa a diversificar seu portfólio à luz de um ambiente econômico em mudança. A defesa mais robusta e a nova política do Japão indicam uma busca por 3 opções, e não apenas a dependência de títulos dos Estados Unidos. O Reino Unido, por sua vez, sente-se pressionado a estabelecer uma identidade financeira própria após o Brexit. A venda de títulos pelos aliados sugere que a dependência da liderança global dos Estados Unidos está mudando. A potência da América ainda é notável, mas não é mais indiscutível. A pergunta que persiste agora é: estamos assistindo ao colapso do império financeiro do dólar? As reservas em ouro e ativos cripto passaram a fazer parte dessa equação. Essas preocupações estão se transformando gradualmente em passos concretos. A venda coletiva de títulos de 16 países aliados criou um clima de pânico nos Estados Unidos. Essa venda coletiva soa como um efeito bola de neve econômico e diplomático. Você consegue imaginar o ruído seco dos pregões de bolsa interrompendodos por suspiros coletivos, enquanto o cheiro metálico do medo paira no ar, como um gosto amargo na boca de investidores worldwide. Como o efeito dominó desta venda pode se espalhar, pressionando outros países a seguirem o mesmo caminho? Sinta o peso da pressão nos ombros dos negociadores, com gotas de suor frio escorrendo pelas costas enquanto telefones tocam incessantemente. O custo do empréstimo nos Estados Unidos subirá rapidamente, detonando uma crise no orçamento público a partir do exterior. Será que isso marcará o fim da supremacia americana, ou é apenas o começo de um terremoto maior? E se eu dissesse que fatores como o debate sobre o teto da dívida americana entre 2023 e 2025, os gastos da administração Biden e a imprevisibilidade da política externa de Washington estão erodindo a confiança até entre aliados? Sinta o frio cortante da dúvida, como uma brisa gélida invadindo salas de reuniões iluminadas por telas piscando alarmes vermelhos. O pensamento de que a América é sempre o porto seguro mais confiável está rachando, deixando ninguém tão à vontade quanto antes. Quanto à dimensão política, imagine o perfume intenso de petróleo cru pairando sobre negociações. Enquanto o som distante de motores de jato ecoa lembranças de alianças antigas entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Graças a essa parceria de longo prazo com o dólar do petróleo, Riad via seus títulos em ETC como uma alavanca estratégica. Mas tensões recentes entre Riad e Washington, especialmente sobre políticas da OPEP+, questões de direitos humanos e conflitos regionais, levaram os sauditas a se distanciarem dos Estados Unidos. Não apenas na Arábia Saudita, mas em países do Golfo como Emirados Árabes Unidos e Catar, cresce um sentimento de que devemos cooperar mais com a China e a Rússia. Isso revela que os títulos em dólar não são mais indispensáveis como outrora. Você ouve o murmúrio baixinho de diplomatas questionando: será que nossa dependência pode custar caro demais? Sinta a textura áspera de mapas geopolíticos sendo rasgados, enquanto o gosto salobra de incertezas invade a boca. Na frente japonesa, a dinâmica é completamente diferente. Por muito tempo, o Japão foi o maior comprador de títulos dos Estados Unidos, investindo mesmo com o iene perdendo valor, afundando seus recursos em títulos do Tesouro americano. Mas políticas econômicas revigoradas, gastos crescentes com defesa e um ambiente de taxas de juros subindo podem ter forçado o governo de Tóquio a reduzir suas posições. Além disso, a política dura dos Estados Unidos contra a China no Pacífico-Ásia está desgastando equilíbrios regionais. O Japão, claro, permanece um aliado crítico dos Estados Unidos, mas talvez esteja se movendo para uma estratégia de diversificar a carteira, não sobrecarregando apenas títulos americanos. Isso levanta a questão: Japão tomou essa decisão puramente por razões econômicas ou há uma mensagem política por trás? Imagine o silêncio tenso de salas de conferência em Tóquio, o aroma de chá verde evaporando enquanto dados piscam em telas, com a pressão dos polegares tamborilando mesas de madeira polida. E o Reino Unido? Sua inclusão entre esses 16 aliados gera piadas, como se até a própria mãe estivesse abandonando. A administração de Londres, atuando ombro a ombro com os Estados Unidos por décadas, busca agora fortalecer e diversificar seu centro financeiro no pós-Brexit. Portanto, pode querer vender títulos americanos, recorrer a canais de investimento variados e diversificar reservas cambiais. Alguns analistas dizem que isso se relaciona mais a realidades econômicas do que a confiança no Reino Unido. Outros argumentam que no panorama maior, Europa e Reino Unido não dependem mais tanto da liderança global americana como antigamente.
Sinta o choque elétrico de ruas de Londres agitadas, buzinas de carros ecoando problemas políticos, enquanto o gosto amargo de aleatórios de independência interpela políticos. Será que essa venda sinaliza o fim de laços históricos, ou apenas uma realinhação necessária? O que Washington fará diante disso? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pede contenção, afirmando que ainda possuem o mercado mais profundo e líquido de títulos do mundo, com flutuações pequenas sendo normais. Mas será que os 16 países iniciando desinvestimentos simultâneos representa uma oscilação menor, ou o arauto de um terremoto maior? Claro! Na realidade, não estão todos conduzindo uma operação sincronizada. Cada país tem motivações próprias. No entanto, a coincidência de Timinis transforma-se em uma onda cumulativa de vendas de títulos. Há um medo nos mercados de ações. Se as taxas de juros nos Estados Unidos subirem, haverá uma nova crise? Se subirem rapidamente, países em desenvolvimento dependentes de financiamento em dólar sofrerão, e o risco de recessão global aumentará. Sinta o pulso acelerado de investidores, com luzes pescando em pregões e o cheiro de ozônio no ar carregado. Em outras palavras, poderia haver um efeito em cadeia. Não soa muito encorajador, certo? Alguns especialistas acham exagerado pintar uma imagem de colapso americano. Dizem que o dólar ainda é a principal moeda reserva mundial, a economia dos Estados Unidos é vasta, sua superioridade militar e tecnológica persiste. Claro, a posição de títulos pode declinar por razões cíclicas, mas ninguém abrirá mão completamente. Por outro lado, desenvolvimentos como estoques de ouro da China e Rússia, esforços do BRICS para estabelecer um sistema de pagamento não dólar, e países do Golfo piscando para vendas de petróleo baseadas no yuan mantêm viva a questão. O fim da era do dólar se aproxima? Agora, com a questão dos 16 aliados adicionada, os alarmes tocam mais altos. A administração Biden, por sua vez, apoia os movimentos do Federal Reserve para conter a inflação, focando em crescimento estável e resolver o problema do teto da dívida. Mas aliados procurando novas soluções para a crise da dívida americana. Em crises recentes, a administração dos Estados Unidos sempre repetiu a tese de que sua dívida é o abrigo mais seguro, pois sempre pagam de volta. Mas o debate sobre o teto da dívida com política doméstica interna, repetidamente virou risco de crise, chatidão governamental e ameaçou o rating de crédito. O resto do mundo assistiu a esse teatro político doméstico com preocupação. Agora muitos aliados do Japão à Arábia Saudita pensam, talvez seja a hora de formular uma estratégia de saída. Sim, o colapso americano pode ser exagerado, mas a ideia de confiar apenas em títulos em dólar não parece tão atraente quanto antes. Será que boca cada venda é a gota d'água que despedaça ilusões de invencibilidade, ou apenas o reconhecimento de que o jogo mudou para sempre? Sinta a tensão crescendo. Acordos de energia da Arábia Saudita com a China e rumores de petrodólares fortalecem. Japão depende economicamente do vasto mercado chinês, apesar de atritos com o vizinho. Europa busca autonomia estratégica a longo prazo, mesmo forçada pela crise de energia e guerra na Ucrânia a se aproximar dos Estados Unidos. Reino Unido busca identidade pós-Brexit. Essa imagem leva à conclusão de que os Estados Unidos ainda são poderosos no mundo, mas não o líder indiscutível que foram. As vendas de títulos refletem financeiramente essa mudança. Mas e se tudo isso for o prenúncio de uma nova ordem, onde alianças antigas se dissolvem como areia entre dedos suados pelo velquer de negociações global? O que aconteceria se um aliado-chave unilateralmente romper a parceria? Desencadeando um caos irreversível? Ctrl 578 As vendas coletivas de títulos de 16 países aliados criaram pânico nos Estados Unidos, evoluindo numa bola de neve econômico-diplomática que pode incentivar ondas de vendas. Isso aumentará o custo de empréstimos americanos, desencadeando crises orçamentárias externas. Embora muitos insistam que o dólar permanece a moeda reserva global inegável, fatores como o debate sobre dívida entre 2023 e 2025, gastos da administração Biden e política externa imprevisível erodem confiança entre aliados. A tese de que a América é sempre um porto seguro virou pó, deixando todos inquietos. Será que esse derrame financeiro sinaliza o colapso iminente de Washington, ou apenas fissuras num império aparentemente indestrutível? Quanto à dimensão política, imagine o som abafado de motores móveis sobre dunas de areia, enquanto o cheiro acre de óleo cru paira pesado no ar, e a textura rugosa de contratos sendo rasgados ecoa tensões. Graças à aliança histórica com o dólar do petróleo, a Arábia Saudita via seus títulos do tesouro como um trunfo estratégico. Contudo, conflitos recentes com Washington sobre políticas da OPEP+, direitos humanos e disputas regionais afastaram Riad dos Estados Unidos.
Você se pergunta, será que essa distância é apenas diplomática, ou o rompimento de um laço vital que sustentou hegemonias? Não só na Arábia Saudita, mas em nações do Golfo como Emirados Árabes Unidos e Catar, cresce um ânimo de se aliar mais à China e Rússia, revelando que títulos em dólar perderam sua essência imprescindível. Sinta o frio repentino de salas de reunião VIP. Com ar-condicionado chiando e palmas suadas traçando linhas em mapas geopolíticos. No frente japonês, a cena diverge totalmente. Longevo maior adquirente de títulos americanos, o Japão investiu profundamente mesmo com o iene desvalorizado, ancorado a treasuries. Porém políticas econômicas renovadas, verbas crescentes de defesa e juros elevados impulsionaram Tóquio a reduzir posições bondárias. Ademais, a abordagem rígida dos Estados Unidos contra a China no Pacífico-Ásia desestabiliza equilíbrio regional. Japão, alicativo dos Estados Unidos, talvez migre a uma tática de diversificar portfólios, não sobrecarregando em títulos exclusivamente ienkis. Isso suscita dúvida, decisão econômica pura ou sinal político oculto? Visualize o ruído suave de telas digitais em centros financeiros, o aroma forte de café preto saindo de reuniões tardias e dedos tamborilando mesas polidas com urgência latente. O Reino Unido entre esses 16 aliados gera risadas amargas, como até a mãe abandonando o filho. Londres cooperou estreitamente por décadas, mas pós-Brexit visa solidificar e diversificar seu hub financeiro. Assim vende títulos americanos, buscando investimentos variados e reservas cambiais múltiplas. Analistas divergem. Realidade econômica versus confiança perdida? Alguns veem no quadro maior. Europa e UK dependem menos do guidance americano. Sinta o gosto azedo de cinismo político, enquanto vientos sibilam ruas lotadas de Londres e o toque gelado de smartphones vibrando com alertas de mercado. Washington responde, o Tesouro pede calma, asseverando Bullock o principal mercado global bondário. Com variações sutis sendo corriqueiras. Mas será esse desinvestimento simultâneo mero susto, ou precursor de cataclisma financeiro? Na prática, ações não coordenadas, motivações individuais. Ainda assim, sincronia casual origina avalanche bondária. Mercados temem, juros altos provocam nova crise? Países emergentes dólar dependente sofrité, recessão global avizinhando. Em suma, efeito cascata. Nada abala a calma, né? Especialistas minimizam derrocada Yankee risível, dólar domina reservas mundiais, economia USA colossal, superioridade aeroespacial intocável. Posição bondária caiba por ciclos, mas abandono total? Improvável. Contudo, acúmulo de ouro por China e Rússia, iniciativas BRICS para sistemas não dólar e olhares Gulf aos contratos e o petróleo alimentam questionamentos. Era dólar terminando? Com situação dos 16 aliados, sirenes soam mais estridentes. A administração Biden endossa Fed contra a inflação, visando estabilidade e resolução teto-dívida. Aliados buscam caminhos alternos à crise dívida americana. Em crises passadas, Washington repetia dívida segura, honramos sempre. Mas debates internos sobre teto convertem-se em riscos chutons governamentais e downgrades creditórios. Mundo assistiu aflito. Agora aliados de Tóquio a Riad ponderam. Tempo de estratégia saída? Sim, colapso Estados Unidos exagero, mas fiar só em bondes dólar não cativa como dantes. Considerações geopolíticas cerram. Sauditas bordam acordos energéticos chinês, petrodólar em ruídos intensificam. Japão vinculado ao mercado chinês gigante, fricções paralelas persistindo. Europa persegue autonomia estratégica a longo prazo. Pressionada por crises energéticas e guerra ucraniana a catapultar-se aos Estados Unidos. Reino Unido redefine identidade pós-Brick Island. Cenário implica Estados Unidos poderosos, não líder indubitável outrora. Vendas títulos refletem mudança financeira. Mas e se pivô chinês de Riad for cu fatal contra dólar, feando hemorragia infalível? Qual aliado seguinte cortará amarras, precipitando implosão blocada aos sonhos americanos? Será que abandono bondário coletivo é rompimento invisível que redefine poder mundo, ou mero rasgo cural num tecido financeiro começando a desfiá-lo? Sinta gosto ferro de sangue na boca da dúvida, enquanto ecos de negociações ecoam tarde e noite, prenunciando desordem que ninguém viu vindo? Em suma, a política dura dos Estados Unidos no Pacífico Asiático está desequilibrando as balanças regionais. O Japão, um dos aliados mais fiéis, talvez esteja adotando uma estratégia de diversificar, não sobrecarregar apenas títulos americanos. Isso questiona profundamente os laços tradicionais. Imagine o ar pesado de salas de negociação, onde o tic-tac incessante dos relógios de parede ecoa como um coração acelerado diante de uma traição iminente.
Será que a decisão japonesa foi guiada apenas por razões econômicas frias e calculadas, ou há uma mensagem política incisiva por trás dela? Sinta o cheiro metálico do medo como sangue fresco, enquanto analistas suam frio nas telas piscantes. Ah, e agora uma reviravolta que faz a terra tremer. O Reino Unido, entre esses 16 aliados que estão despejando títulos, provoca piadas acerbas, como se até a própria mãe estivesse abandonando o filho pródigo. A administração de Londres, que marchou lado a lado com os Estados Unidos em laços especiais por décadas, agora busca fortalecer e diversificar seu próprio centro financeiro no pós-Brexit. Será que ela vende títulos para virar-se a canais de investimento alternativos e diversificar reservas cambiais? Alguns analistas insistem que é puro realismo econômico, não falta de confiança no Reino Unido. Outros, com um brilho cortante nos olhos, argumentam que no quadro maior, Europa e Reino Unido não dependem mais tanto da liderança global americana como outrora. Sinto a aspereza dos papéis assombrados em sessões de cúpula, onde discursos trocam farpas invisíveis. Como o formigamento nervoso em uma sala de aula silenciosa antes de uma prova crucial, emerge a dúvida: qual será a reação de Washington? O Departamento do Tesouro americano pede contenção, afirmando que ainda possuímos o mercado de títulos mais profundo e líquido do mundo, onde pequenas flutuações são naturais como gotas de chuva em um temporal. Mas será que os 16 países abandonando em simultâneo confirma apenas uma oscilação menor, ou sinaliza um terremoto maior, capaz de rachar instituições inteiras? Claro, na prática, nem todos atuam em operação sincronizada. Cada nação carrega motivações próprias, como sombras pessoais em um salão escuro. Ainda assim, a coincidência de timing transforma isso em uma onda acumulativa de vendas de títulos, um efeito bola de neve que gela o sangue. Há temor nos mercados acionários. Se as taxas de juros americanas subirem, um novo crise eclodirá. E se subirem rápido, países em desenvolvimento, dependentes de financiamento em dólares, sofrerão agonias invisíveis, aumentando o risco de recessão global. Em outras palavras, encadeia-se um efeito dominó, não soa nada reconfortante, não é mesmo? Algo como o estrondo de portas batendo em um corredor infinito. No entanto, uma reviravolta inesperada põe tudo em xeque. Alguns especialistas acham dramático pintar um colapso americano total. Eles dizem que o dólar permanece a moeda reserva principal do mundo, a economia dos Estados Unidos colossal, sua superioridade militar e tecnológica intacta. É claro que a posição dos títulos pode decair por razões cíclicas, mas ninguém abandonará completamente. Por outro lado, desenvolvimentos como o armazenamento de ouro por China e Rússia, esforços do BRICS para um sistema de pagamentos não dólares, e flertes dos países do Golfo com vendas de petróleo em yuan, mantêm viva a questão: o fim da era do dólar está chegando? Com a questão dos 16 aliados adicionando sinos de alarme mais altos, a administração Biden apoia os movimentos do Federal Reserve para conter inflação, focando em crescimento estável e superar o problema do teto da dívida. Mas aliados, olhando para soluções novas diante da crise da dívida americana, sabem que em crises passadas, Washington sempre repetiu: nossa dívida é o porto mais seguro, por fazermos pagamentos. Contudo, debates internos sobre limite de dívida entre 2023 e 2025, gastos extravagantes do governo Biden e imprevisibilidade em política externa, semeiam desconfiança até entre os próximos. Nos corredores diplomáticos, onde ar se torna rarefeito pela tensão, pensam aliados de Japão à Arábia Saudita. Talvez seja a hora de planejar uma estratégia de saída. Exagerado falar de colapso americano? Talvez. Mas a ideia de confiar só em títulos em dólares não atrai como antes, deixando um gosto amargo na boca. Finalmente, compostos geopolíticos completam o quadro. Energia da Arábia Saudita com a China, boatos de petróleo intensos. Japão economicamente ligado ao vasto mercado chinês, apesar de atritos. Europa buscando autonomia estratégica, forçada pela crise energética e guerra na Ucrânia a ficar próxima dos Estados Unidos. Reino Unido forjando identidade pós-Brexit. Isso leva à conclusão inevitável: os Estados Unidos ainda dominam o mundo, mas não como líder inquestionável de outrora. As vendas de títulos refletem financeiramente essa humilhação coletiva. E o que acontece se isso virar crise, erodindo custos de empréstimo americano e gerando incerteza além das fronteiras? Você consegue sentir o zumbido elétrico do pânico global? A pergunta chocante que reverbera é: isso marcará o começo do declínio americano, ou apenas um susto temporário que revela novas fraquezas ocultas? No ar carregado de apostas altas, o futuro paira como uma sombra incerta preparada para mais voltas imprevisíveis. Que revelações chocantes aguardam na próxima onda econômica? Será que um domínio renovado ou uma queda irreversível nos surpreende a todos?
Imagina uma sala escura, o cheiro de pólvora queimada no ar, barulhos de alarmes piscando. Lembra dessa vez em que o dólar americano parecia imbatível, um refúgio seguro para todos? Foi durante as crises dos anos 90, quando nações agarravam títulos americanos como joias. Mas olha só, amigo, uma venda maciça de títulos por 16 aliados dos Estados Unidos acaba de explodir como uma bomba, questionando se o fim do domínio dólar está próximo. Será que Washington está caindo em chamas? E você acreditaria se eu dissesse que até o Reino Unido, tenha se chamado amigo, está abandonando o barco? Isso dói como uma traição familiar, não é? Agora, enquanto as taxas de juros sobem e a dívida pública explode, o pânico se espalha. Imagina o som de portas batendo em capitais ao redor do mundo, líderes virando as costas com um frio desprezo. Por que Japão, Arábia Saudita e até o Reino Unido estão despejando bilhões em títulos? Isso é só volatilidade ou o começo de uma avalanche que humilhará a economia americana? Pense nessa reviravolta chocante. O Japão, outrora campeão das compras, agora vende a seu portfólio como lixo velho. Ei, isso machuca o orgulho de Wall Street. Em resumo, a venda coletiva de títulos por 16 países aliou-se como uma rede de pescadores, capturando incertezas globais. Agora adentramos as raízes profundas disso tudo. Por décadas, os títulos americanos eram o ouro padrão, o santuário inabalável. Mas espera só. O aumento do déficit e da dívida pública está corroendo a confiança, como ácido sobre metal. Especialistas alertam que valores caem conforme taxas sobem. E aqui vai um fato chocante. Arábia Saudita e Reino Unido estão alegadamente despejando suas posses por conta de tensões políticas. Isso não é só economia, é uma revanche geopolítica cruel contra o gigante americano. Mesmo o Reino Unido pós-Brexit busca autonomia, enquanto a Arábia Saudita flerta com a China. Humilhação máxima. Será que a Reserva Federal, ao elevar juros para conter inflação, apenas acelerou essa fuga? Sente-se o odor de medo no ar. O toque intenso das vendas em cascata começando com um e se espalhando como fogo selvagem. Porque esses aliados, outrora leais, estão virando rivais. E essa onda será mera flutuação ou prenúncio de um colapso que fará o dólar tremer na lama? Espere por essa guinada. Relatórios indicam que o sistema petrodólar está sendo questionado, com vendas de óleo baseadas em yuan levantando sobrancelhas globalmente. Em resumo, essas vendas massivas por aliados expõem rachaduras no Império Americano, forçando uma corrida para alternativas. Agora vamos mergulhar no lado político, onde sonhos de hegemonia se despedaçam. Pode soar um efeito cascata terrível, não? Especialistas acham exagero falar em colapso total. O dólar ainda é rei, a economia americana colossal com superioridade militar e tecnológica intacta. Mas adicione a isso China e Rússia acumulando ouro, esforços do bloco BRICS para sistemas fora dólar e acenos do Golfo para vendas de petróleo em yuan. Será o fim da era dólar vivo e pulsando? Agora com os 16 aliados retumbando como trovão, o pânico ecoa mais alto. A administração Biden apoia movimentos do Fed contra a inflação, focando crescimento estável e resolvendo o impasse da dívida de 2023 a 2025. Mas aliados de Japão à Arábia Saudita cogitam estratégias de saída, inquietos com o teatro político interno americano. Pense naquela memória sensorial, o gosto amargo do chatidão governamental, o barulho de sirenes políticos, o toque gelado da ameaça à classificação de crédito, e agora, o mundo assiste com escárnio, questionando se a dívida segura não é mais que um mito. Isso humilha Washington de verdade, mostrando vulnerabilidades chocantes. Por que tantos abandonam o dólar agora? E o que vem pela frente se essa retirada acelerate? Fique atento. A Arábia Saudita faz acordos energéticos com a China, rumo a visões petrolíferas próprias, enquanto o Japão, dependente do mercado chinês gigante apesar de atritos, realinha economias. Espera um plot twist devastador. Europa busca autonomia estratégica, forçada pela crise energética na Ucrânia a ficar mais próxima dos Estados Unidos, mas ansiosa por independência. Reino Unido pós-Brexit busca identidade própria, com o som de portas comerciais se fechando intensamente. Essa imagem culmina em conclusão poderosa. Os Estados Unidos ainda poderosos, mas não mais líder indiscutível. As vendas de títulos refletem financeiramente essa perda de hegemonia. E isso é multidimensional, amigo, preparando um terremoto global que ninguém viu vir. Sente o coração acelerar com o peso dessa realidade? Será que o Império Americano está prestes a implodir sob seu próprio peso? Fique ligado, pois a próxima revelação pode revirar tudo o que você pensava sobre poder econômico. Nos últimos anos, a situação econômica dos Estados Unidos se tornou cada vez mais complexa. A percepção de que o país ainda é a potência indiscutível começou a ser questionada, especialmente com o aumento das vendas de títulos.
Agora, o que se observa é um jogo de xadrez multidimensional, onde aliados da América parecem se distanciar, refletindo uma crise de confiança. Essas vendas de bônus realizadas por nações que são chamadas de amigas da América indicam um potencial colapso ou são apenas flutuações de mercado e taxas de juros? Nesse cenário, alternativas ao dólar estão na mesa. A dúvida persiste: conseguirá o dólar manter seu status ou a coroa da moeda reserva será abalada, mas não destruída? Há quem argumente que com uma dívida tão alta, a confiança internacional na moeda pode estar em risco. Por outro lado, alguns sustentam que não há motivo para pânico, pois a América sempre consegue se recuperar. O que você acha? Acredita que estamos observando o amanhecer de um novo sistema financeiro global ou a recuperação está a caminho? Ao olharmos para a agenda geopolítica, é evidente que o campo de batalha econômico vai além do simples jogo de compra e venda. Com o reino do dólar em xeque, todos se perguntam: qual será o próximo movimento nesse tabuleiro? Esta trama está longe de terminar, e os desdobramentos podem ser mais profundos do que se imagina. O que você espera do futuro econômico dos Estados Unidos e do impacto global? Deixe sua opinião nos comentários.